Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Início da reunião. Irmãos queridos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas, que possamos, através de teus mensageiros de luz, assimilar os ensinamentos de hoje e aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para que possamos solucionar nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor. E seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Capítulo 8. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse.
e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoe-as, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz aos renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento? Tal como é, tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar, e essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se, no lugar da graça ingênua, sentisse, sob traços infantis, um caráter viril é as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande
do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí, pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, tomar a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Boa noite a todos. Vamos fazer uma reflexão sobre o texto Deixai vir a mim os pequeninos, a partir de alguns trechos que eu retirei da leitura. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Bom, a gente se equivoca nessa interpretação quando acha que Jesus quis dizer que para entrarmos no reino de Deus precisaríamos sermos como crianças corpo físico. E daí a gente imagina que toda criança que desencarna, por exemplo, já segue para o reino de Deus. Logo embaixo tem uma parte do texto que diz que essa comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer da vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Ora, pode não parecer justa quando esquecemos que estamos na condição de espíritos em aprendizado, ou seja, são crianças momentaneamente, mas somos todos seres adultos. Jesus não quis dizer que elas são seres evoluídas, superiores, mas espíritos que se assemelham ao espírito de inocência e de fragilidade de uma criança que deixa ir até ele,
E aí ele não fala só do espírito de inocência da criança, mas fala também da fragilidade, porque ele abre para os espíritos indefesos, para os espíritos mais frágeis, os espíritos que precisam de um olhar de esperança. Em outro trecho da leitura, ele diz que a criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. Aí a gente lembra do quão perfeito é o plano de Deus, porque já que as crianças, né, na verdade são espíritos já adultos, ficaria muito difícil para aqueles que têm a responsabilidade de educá-los ter a mesma ternura, o mesmo cuidado, se já reconhecesse ali um espírito já que tenha um comportamento adulto, que tenha um traço de caráter duvidoso, que seja um espírito inferior, se já reconhecêssemos neles o erro do seu passado. Eu vou abrir um parêntese quando ele diz ternura materna, porque a gente precisa lembrar que é um texto que foi um texto escrito em 1800 e alguma coisa, né? Então era uma realidade que a maioria das mães, ou quase todas as mulheres, é que se responsabilizavam pela criação, pelos cuidados do bebê. Hoje a gente sabe que essa realidade já foi ampliada, né? A grande maioria dos homens hoje também fazem parte dessa responsabilidade. Às vezes são avós que ficam com a responsabilidade de cuidar das crianças. A gente fala de pais adotivos também. Então essa ternura que se desenvolve na mulher, se desenvolve naquele que cuida da criança. Se desenvolve por ver na criança aquele ser frágil, aquele ser inocente, aquele ser cheio de ternura, porque é nesse momento que a gente precisa, que a gente tem a possibilidade de incutir neles os nossos valores. Eu tenho vou tentar me resumir aqui, mas eu tenho uma história para contar em relação a Dione, que comentei até a minha mãe que o texto foi propício. Dione é uma criança que é cheia de amor, cheia de amor mesmo. Ela adora dar beijo, adora dizer eu te amo, adora abraçar, mas é uma criança que todo mundo sabe que desde a gestação ela me deu bastante trabalho. E agora com a relação que ela está tendo, né, com o contato que ela está tendo com outras crianças, então está chegando em casa com um comportamento bem difícil da gente conseguir segurar. E recentemente ela começou com um comportamento mais agressivo. Então a gente ela já levantou a mão para bater, por exemplo. Tem alguns finais de semana que ela levantou a mão para bater. A gente fez a orientação de que ela não pode bater, segurou a mãozinha dela e tal. Mas até chegou ao ponto de acontecer isso comigo no final de semana. Ela, no momento de raiva, porque eu neguei alguma coisa, eu briguei com ela, ela estava com um pente na mão, e aí ela bateu na minha perna a primeira vez com o pente. Eu orientei, disse que ela não podia bater na mamãe, que ela não podia bater em ninguém. E aí ela bateu a segunda vez. A segunda vez eu disse a ela que ela ficaria de castigo se ela voltasse a bater. E na terceira vez ela bateu de novo. Aí na terceira vez, pelo olhar que Dione, pela situação, pelo olhar que eu vi em Dione, que ela não estava aprendendo, ela não estava ouvindo o que eu estava falando, ela não queria ser controlada. Eu peguei o pente e com a raiva que eu senti no momento, eu dei na perna de Dione. Dione chorou bastante, eu coloquei ela de castigo. Foi um resto de dia bem pesado aqui em casa. Vocês imaginam, à noite eu tive meus momentos inclusive de chorar também, porque eu não imaginava batendo no filho. Não concordo com essa educação de pancada, de bater. Eu tenho N provas de que isso não tem resultado. Mas naquele momento, depois à noite, quando eu fiquei bem meditativa sobre isso, bem reflexiva, eu entendi que naquele momento foi necessário, mas que eu não pretendo voltar a fazer. Por que eu não pretendo voltar a fazer? Foi necessário para ela entender o meu limite, o limite dela, para ela entender que eu também sentia a mesma dor que ela.
mas eu estou num processo de autoconhecimento e naquele mesmo momento eu percebi que não era Bárbara, porque eu senti uma raiva e descontei a mesma raiva de Dione nela. Ou seja, Dione é um espírito inferior, Dione é um espírito que está começando o processo evolutivo dela. Eu já tenho um conhecimento que me permite identificar que eu saí da minha serenidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês, e esse trecho me ajudou bastante, porque eu fico imaginando se, por exemplo, Dione for um espírito que esteja precisando de um processo educativo mais marrente com ela, se ela viesse com toda essa carga das tendências instintivas das vidas anteriores dela, imagine se só em um momento de raiva eu tive uma reação agressiva com ela. Vocês imaginem se no plano de Deus a criança não viesse com essa ternura, se não viesse com os instintos adormecidos, para que a gente tenha a possibilidade de realmente efetivar esse processo de educá-la, de trazer para os bons valores, né, de incutir essências boas, positivas, valores, exemplos positivos na criança. Voltando ao texto. Aqui diz o seguinte, que é necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo. Ora, o princípio inteligente aí, ele quer falar sobre o espírito propriamente dito, né? A intelectualidade, o ser pensante, a sua consciência. Então, o ser intelectual, ele precisa ser compatível ao corpo físico pequeno e frágil daquela criança. Porque toda a atividade excessiva do espírito num corpo frágil, num corpo pequeno, não seria compatível para ela naquele momento. E aí, cada vez mais, a gente vai entendendo quão minucioso de perfeito é o plano de Deus. Né? Eu fiz uma pesquisa também e em algum lugar dizia sobre o processo de gestação, né, de um espírito em reencarnação. No trecho ele diz o seguinte: é por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perder pouco a pouco a consciência de si mesmo. E aí eu fui ler que processo é esse de perturbação. Bom, esse processo de perturbação que todo espírito passa, inclusive não só no processo de reencarnação, como também no processo encarnatório, ou desencarnatório. Esse processo de perturbação ele é um processo de miniaturação do perispírito, ou seja, o espírito ele precisa diminuir para que ele seja acoplado ao embrião. E isso é um processo que, pela leitura que eu fiz, é um processo que causa bastante sofrimento. Por isso que o processo de reencarne, dizem que o processo de reencarne é mais sofrido do que o processo de desencarne. Logo depois dessa miniaturização do perispírito, ele entra em um processo de sonolência durante quase todos os 9 meses, né, de gestação. Quanto mais próximo do nascimento esse espírito ele chega, né, ele fica mais ainda perturbado e esquece mais ainda das suas vidas anteriores, perdendo todo o contato que ele tinha com os outros espíritos, e por isso a perturbação maior. Então, somente a partir dos 7 anos é que a encarnação se dá por completo, mas é um processo que também vem de forma gradual. Né? Pouco a pouco esses instintos que estavam latentes começam a aflorar e todo o processo se completa na adolescência. Por isso que se correlaciona, né, que se a adolescência for uma adolescência mais tranquila,
foram aquelas crianças em que os pais aproveitaram a oportunidade, né, de na fase inicial instruir bem moralmente esses espíritos, né? Ao contrário daqueles pais que perderam essa oportunidade nessas primeiras fases da criança, e é aí que essa adolescência vem com muita dificuldade de trazê-los de volta para os seus valores. Voltando para o texto, ele diz que durante o tempo em que os instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais, que é o que a gente explicou aqui do processo educativo nos primeiros anos da criança, o quão isso é importante, o quanto a gente precisa entender a nossa responsabilidade, não só como pais, mas como espíritos que estão no nível mais evoluído do que esse espírito que está chegando, de conhecimento. A gente precisa buscar autoconhecimento e conhecimento para poder não só ajudar essa criança que escolheu vir como parte da nossa família, mas até como a sua oportunidade de aceitação daquele plano que você escolheu para a sua evolução espiritual. É isso. Boa noite a todos. Vibrar é amar através do pensamento, é desejar o bem. Vamos, nesse momento, fazer as vibrações positivas. Vibrar para a fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade. É vibrar pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares. Vibrar pelo nosso lar, envolvendo toda a nossa família em vibrações de amor, fraternidade, saúde, paz e harmonia. Neste momento, com o coração cheio de gratidão, encerramos o nosso Evangelho de hoje, agradecendo aos nossos espíritos guardiões que possamos estar sempre juntos nos momentos bons e difíceis, possamos desfrutar da experiência, do saber ouvir os bons conselhos, através de intuições, boa vontade e o silêncio. Que a bondade, a humildade, a paciência e a confiança em Deus seja sempre a luz no nosso caminho, a iluminar os nossos passos. E no dia de hoje, em especial, pedir por todos os nossos netinhos, irmãos de jornada, ainda na infância, principalmente aqueles que estão nas ruas em sofrimento, que eles possam encontrar nos seus caminhos o amor, a força, o desprendimento para alcançar a maturidade com atenção, com obediência, a disciplina e a força de vontade para servir e amar. Por todas as crianças, vibremos com a oração que Jesus nos ensina. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós, Pai, ao teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo este universo. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor, para não cairmos em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Abençoa, Jesus. Coloca todas essas crianças no seu colo, como Cordeiro de Deus. E toque com suas mãos generosas, cheia de luz, sobre cada um desses seres, para que o caminho deles, a estrada deles, não seja tão pesada. Que seja de luz, que seja de flores, que seja de entendimento e de muita paz. Boa noite para todos e o meu carinho especial para os meus netinhos.